vídeo você vai descobrir os tesouros existentes na magnífica Basílica de Santa Maria Novella. Apresentaremos as obras-primas e monumentos que fazem deste grande complexo dominicano um dos mais importantes da arte e da arquitetura renascentista. Vamos caminhar por seus espaços históricos, admirar seus afrescos, esculturas e capelas extraordinárias e se deixar encantar pela beleza que atravessa séculos. Convidamos você a embarcar nesta fascinante viagem pela história e pela arte florentina. A Basílica de Santa Maria Novella é mais uma obra-prima que representa a transição do estilo gótico para a Renascença e é uma das igrejas mais importantes e antigas da cidade de Florença. Está localizada em frente à principal estação de trem da cidade. Sua fachada impressionante e seus tesouros artísticos a tornam uma visita obrigatória para quem explora a capital da Toscana. Foi construída pelos frades dominicanos e começou a ser erguida no século XIII sobre os alicerces de um oratório ainda mais antigo. Sua arquitetura é notável por sua mistura de estilos. A maior parte da estrutura é de estilo gótico, com arcos pontiagudos e abóbadas que se elevam, típicos das catedrais da Idade Média. No entanto, é a fachada que realmente se destaca e simboliza a mudança para a nova era. Projetada por Leon Battista Alberti, um dos principais arquitetos do Renascimento, foi concluída no século XV. Foi construída com recursos fornecidos por Giovanni Rucellai, uma das figuras mais influentes do Renascimento florentino, destacando-se como um poderoso mercador, humanista e, sobretudo, um dos maiores patronos das artes de sua época. O brilho do mármore branco vindo de Carrara e o mármore verde serpentino, proveniente do Monte Ferrato, perto da cidade de Prato, vizinha a Florença, criam os refinados e elegantes detalhes geométricos que escondem os símbolos ocultos da fachada desta basílica, elementos extremamente interessantes inerentes aos detalhes. A começar pelo sol radiante no seu topo, que possui significados que unem a identidade religiosa da igreja à filosofia e ciência do Renascimento. O sol é o símbolo oficial da ordem dominicana e do bairro onde está a igreja. Simboliza também a encarnação divina e a justiça de Deus, sugerindo o triunfo do espírito sobre a matéria. Logo abaixo está uma frase que, traduzida, significa Giovanni Rucellai, filho de Paulo, no ano de Nosso Senhor Salvador de 1470. Ao lado do vitral estão duas rosetas, com desenhos circulares que imitam flores ou pequenas estrelas, que servem para repetir o formato circular da janela central, criando um equilíbrio visual em toda a estrutura. Abaixo está uma faixa com quadrados decorados e com diversos tipos de rosetas circulares. Nesta faixa estão colocados repetidamente o símbolo pessoal do comerciante Giovanni Rucellai. Este símbolo representa velas ao vento e significa boa fortuna. As pinturas localizadas nas lunetas, acima das três portas da fachada, foram realizadas por Ulisse Siocchi, em 1860. Elas substituíram afrescos mais antigos e representam figuras e cenas fundamentais para a ordem dominicana e a história bíblica. Na luneta da porta central está São Tomás de Aquino, considerado o maior teólogo da ordem dominicana. Ele é frequentemente mostrado com um livro ou um sol no peito, simbolizando a luz da sabedoria divina que ele trouxe à igreja. Sobre a porta esquerda está Arão, o irmão de Moisés e primeiro sumo sacerdote de Israel com o maná. Ele representa o Antigo Testamento e a prefiguração da Eucaristia. Na porta direita está retratado Melquisedeque, o rei e sacerdote bíblico que ofereceu pão e vinho a Abraão. Assim como Arão, ele é uma figura do Antigo Testamento que aponta para o sacrifício de Cristo. Giovanni tinha importantes ligações com a família Médici e particularmente com este local, e como sinal de aliança e respeito ao poder dos Médici na época, incluiu na decoração da fachada uma faixa com o símbolo pessoal de Piero de Cosimo de Médici, o anel com 3 penas, logo acima do portal central. Os nichos que estão colocados na frente e no muro lateral são chamados de avelo. Esses espaços que estão na base da fachada da igreja são sepulturas que não abrigam uma única pessoa, mas sim famílias nobres de Florença. Os nichos eram comprados pelas famílias ricas para sepultamento de seus entes queridos. Cada local
é identificado por brasões familiares a quem pertence cada túmulo, esculpidos em relevo em cada um dos arcos. Nesta fachada também estão instrumentos astronômicos instalados pelo frade dominicano Ignázio Dante de Perugia, astrônomo e cartógrafo grão-ducal, em 1572, incluindo uma esfera armilar à esquerda e um relógio de sol à direita da porta principal. Estes instrumentos serviam para estudos astronômicos e para determinar solstícios e equinócios. A esfera armilar, localizada ao lado da porta esquerda, utilizada para calcular dias de solstício e equinócio, e o relógio de sol, localizado à direita, composto por 3 gnômons ou bastões que calculam as horas nas diversas fases do dia. Esta basílica é um ponto de encontro entre a arte e a fé, e sua arquitetura e acervo não apenas contam a história de Florença, mas também marcam a evolução da própria arte ocidental. Ela continua sendo um símbolo da criatividade e do conhecimento que floresceram na Renascença italiana. Uma das características mais notáveis, mas muitas vezes despercebida, é a ilusão de ótica criada no interior da nave central. Os arquitetos projetaram os pilares que separam a nave das laterais com uma distância que diminui progressivamente em direção ao altar. Isso cria um efeito de perspectiva forçada, fazendo com que a igreja pareça muito mais longa do que realmente é. Essa técnica, embora sutil, contribui para a sensação de grandiosidade e profundidade do espaço. O crucifixo feito por Giotto di Bondone, que está suspenso na nave central, é feito de madeira, é uma das obras-primas deste mestre pré-renascentista. A figura de Cristo é retratada com um realismo e uma dramaticidade que eram inovadores para a época, afastando-se das representações mais rígidas do período gótico. Além da beleza da sua fachada e dos tesouros artísticos ali existentes, esta igreja é um complexo, onde estão contidos um convento, um claustro e uma antiga farmácia que complementam a visita e oferecem uma visão mais completa da vida dos dominicanos e da história de Florença. A Basílica de Santa Maria Novella é, portanto, muito mais do que um belo edifício. Ela é um documento vivo que reflete a interseção entre arte, ciência, religião e poder, todos moldando a história da Florença renascentista. Como era comum em igrejas de grande prestígio, Santa Maria Novella também se tornou o local de sepultamento de muitas famílias nobres e influentes de Florença. Entender quem foi ali sepultado nos ajuda a ver quem tinha poder e riqueza na sociedade florentina. Este é o altar mor, e atrás está a Capella Maggiore, que é também conhecida como Capella Tornabuoni. E todo este conjunto é, sem dúvidas, o espaço mais importante e monumental desta igreja. Funciona como o grande coro da igreja dominicana e representa um dos pontos máximos da pintura renascentista em Florença. A capela foi decorada entre os anos 1485 e 1490 por Domenico Ghirlandaio e artistas da sua oficina, por encomenda de Giovanni Tornabuoni, membro de uma das famílias mais influentes da cidade, e também ligada aos Médici. O conjunto de afrescos é considerado um dos ciclos pictóricos mais completos e bem preservados do Renascimento florentino. As pinturas realizadas nas paredes desta capela narram dois grandes temas. À esquerda, episódios da vida da Virgem Maria, e à direita, cenas da vida de São João Batista, padroeiro da cidade e Florença. Diferente de muitos ciclos medievais mais simbólicos, Ghirlandaio transformou essas histórias sagradas em verdadeiros retratos da sociedade florentina do século XV. Nobres, comerciantes, intelectuais e membros da elite estão ali representados e aparecem vestidos à moda da época, como se participassem diretamente das cenas bíblicas. O teto em abóbada apresenta os 4 evangelistas, enquanto a grande janela central possui vitrais desenhados pelo próprio Ghirlandaio e executados em 1492.
O coro em madeira entalhada, realizado por Baccio d'Agnolo, reforça a monumentalidade do espaço. Este local possui enorme importância histórica porque, segundo diversas tradições artísticas, o jovem Michelangelo Buonarroti teria passado pela oficina de Ghirlandaio, justamente durante o período de execução desses afrescos. Alguns estudiosos atribuem ao jovem artista pequenas participações em detalhes do ciclo ali pintado. Mais do que uma simples capela, este espaço funciona como uma síntese da Florença renascentista. Ali estão religião, poder político, prestígio familiar e inovação artística reunidos num único ambiente. Quando observado em silêncio, este local parece menos um espaço litúrgico e mais uma grande encenação da sociedade florentina do período do 400. Caminhando a partir da entrada em direção ao altar principal, pela nave esquerda, encontramos uma sequência de altares reformados no século XVI pelo artista Giorgio Vasari, repletos de telas gigantescas e alguns monumentos funerários importantes, embora esta igreja seja menos carregada de túmulos monumentais do que outras igrejas florentinas, como a Basílica de Santa Cruz. Este afresco pintado na parede pelo artista Masaccio foi realizado aproximadamente entre os anos 1425 e 1427 e representa a Santíssima Trindade. Esta obra é considerada revolucionária, porque utiliza uma das primeiras aplicações monumentais da perspectiva linear renascentista, provavelmente baseada nas teorias de Filippo Brunelleschi, e cria uma arquitetura ilusória extremamente convincente. É também uma das primeiras grandes obras do Renascimento florentino a unir perspectiva matemática, monumentalidade clássica e teologia funerária em uma única composição. Está localizada na terceira arcada da nave esquerda, exatamente onde existia um altar funerário. A composição ocupa praticamente toda a altura da parede, sendo: na parte de baixo está um altar e sob a mesa está um sarcófago com um esqueleto. Logo acima está um casal ajoelhado representando o patrono e doador da obra, identificado como o magistrado e político Berto di Bartolomeu Lenzi e sua anônima esposa. Acima destes estão Jesus Cristo, a Virgem Maria e São João o Evangelista, e no topo está representado Deus Pai. Interessante citar que no sarcófago está pintado um esqueleto, sendo um dos elementos mais famosos e inovadores da obra. O conjunto funciona como um memorial sepulcral. O esqueleto representa um transe, ou seja, um cadáver em decomposição, acompanhado da célebre inscrição em italiano medieval, que traduzida significa: "Eu já fui o que vós sois, e o que eu sou, vós também sereis." Essa parte inferior do afresco simboliza a morte humana e serve como meditação sobre a mortalidade. Este púlpito é atribuído a Filippo Brunelleschi e foi realizado no século XV. Está ligado a uma das colunas da nave e apresenta formas geométricas sóbrias, mármores policromos com proporções clássicas típicas do primeiro Renascimento florentino. Foi financiado pela família Rucellai em 1443. É decorado com o brasão da família e com relevos religiosos, com cenas da vida de Cristo, onde estão a Anunciação, a adoração, a apresentação de Jesus no templo e a Assunção da Virgem.
Na nave direita desta basílica, cada altar, túmulo e pintura revela séculos de fé, poder e arte renascentista. Logo após a entrada, o visitante encontra uma sequência de espetaculares monumentos funerários, feitos em mármore, dedicados a nobres famílias florentinas, decorados com brasões e delicadas esculturas. Ao longo da parede também estão altares e capelas adornados com pinturas sacras, enquanto os grandes pilares góticos conduzem lentamente o olhar em direção ao altar principal. A arquitetura da nave, com suas arcadas em mármore branco e verde, cria uma profunda sensação de perspectiva e equilíbrio, típica da espiritualidade dominicana presente em toda a basílica. A luz filtrada pelas janelas suaviza os afrescos e esculturas, criando um ambiente contemplativo que contrasta com a grandiosidade do espaço. É caminhar pela própria história da arte florentina, um encontro entre espiritualidade medieval, humanismo renascentista e memória eterna preservada em pedra, pintura e luz. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você está curtindo este conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. A partir deste ponto, apresentamos as capelas existentes no transepto direito desta igreja. Esta capela foi encomendada por Filippo Strozzi, no final do século XV, e é famosa pelos afrescos pintados por Filippino Lippi entre 1489 e 1502. O interior é praticamente um grande ciclo pictórico, com pinturas que retratam cenas da vida do apóstolo Filipe e do apóstolo São João, evangelista. De todas as pinturas em afrescos, as principais cenas retratam São Filipe expulsando o monstro do templo, o martírio de São Filipe, com o santo sendo torturado e crucificado de cabeça para baixo, São João Evangelista ressuscitando Drusiana, São João no exílio em Patmos e cenas ligadas às visões do Apocalipse. No interior da capela, também está o monumento funerário de Filippo Strozzi.
Esta capela foi encomendada pela família Bardi. É a segunda capela à direita do altar-mor e é dedicada a São Gregório. O que mais chama a atenção neste local são os restos de afrescos do final do século XIII, atribuídos a Dúcio de Buoninsegna, com cenas ligadas a São Gregório Magno e as lunetas, com representações de Cristo entre anjos e de São Gregório entronizado. Acima do altar está a pintura denominada Madonna do Rosário, uma obra de 1569, realizada por Giorgio Vasari e seu assistente Jacopo Zucchi. A tela retrata a Virgem Maria com o Menino Jesus, rodeada por santos e anjos, recebendo fiéis em oração, simbolizando a devoção ao Rosário. Esta capela pertencia à poderosa família Gondi, uma das famílias aristocráticas de Florença, ligadas ao comércio, à política e ao mecenato artístico renascentista. Eles tiveram conexões importantes com a corte francesa e com a família Médici ao longo dos séculos. É a primeira capela localizada do lado direito do transepto esquerdo. O altar e a estrutura da capela foram projetados por Giuliano da Sangallo em 1503 e é conhecida por sua arquitetura clássica, um local histórico e importante na arte renascentista. O destaque desta capela é o famoso crucifixo de madeira, esculpido por Filippo Brunelleschi entre os anos 1410 e 1415. Segundo a tradição renascentista relatada por Giorgio Vasari, Brunelleschi teria feito este crucifixo após criticar o crucifixo criado por Donatello, que está na Basílica de Santa Cruz de Florença. Ele teria dito que Donatello colocou na cruz um camponês excessivamente realista. Então Brunelleschi produziu um Cristo mais harmonioso e idealizado. Essa história talvez tenha sido parcialmente romantizada por Vasari, mas a rivalidade artística entre os dois realmente existia. A obra impressiona, porque o corpo de Cristo é extremamente equilibrado e proporcional. Há forte estudo anatômico, onde a figura parece muito mais clássica e serena do que os crucifixos medievais anteriores, e é considerada uma das primeiras grandes obras escultóricas do Renascimento florentino. Esta capela foi encomendada pela família Gaddi, ligada aos grandes círculos mercantis e financeiros da Florença medieval. Possui grande importância histórica, porque conserva elementos da transição entre a pintura gótica tardia e o início do Renascimento florentino. É a segunda capela localizada do lado direito do transepto esquerdo. Foi projetada pelo arquiteto Giovanni Antonio Dosio entre 1575 e 1577. O altar principal contém uma pintura de Alessandro Alò. Nas laterais encontram-se os túmulos dos cardeais Niccolo e Taddeo Gaddi, esculpidos por Giovanni Bandini. A pintura acima do altar retrata a ressurreição da filha de Jairo, uma obra de arte religiosa do século XVI, obra atribuída ao pintor maneirista italiano Bronzino. Foi criada aproximadamente entre 1570 e 1572. A cena bíblica descreve Jesus Cristo milagrosamente, trazendo de volta à vida a filha de um líder de uma sinagoga chamado Jairo. Esta capela foi patrocinada pela família Strozzi, porém, um ramo da família oriunda da cidade de Mantua. Este local é famoso por seus afrescos detalhados que descrevem o juízo final, o paraíso e o inferno, baseados na Divina Comédia de Dante Alighieri. Está localizada no extremo do transepto esquerdo da basílica e é considerada a mais importante capela da igreja, em termos de pintura medieval florentina, datadas do século XIV.
Seu interior é famoso pelo monumental ciclo de afrescos realizados por Nardo di Sioni entre os anos 1350 e 1357. Nas paredes estão representados o juízo final, o Cristo juiz, cercado por anjos e santos, o inferno, que mostra os demônios, tormentos dos condenados, monstros inspirados na tradição medieval, cenas influenciadas pela Divina Comédia de Dante Alighieri. Aqui está uma das primeiras grandes representações pictóricas do inferno dantesco pintadas em Florença, na qual o paraíso apresenta uma visão celestial organizada em círculos de santos, anjos e bem-aventurados. A composição transmite uma ideia de ordem cósmica e espiritual típica da teologia medieval. No altar está o retábulo criado pelo artista Andrea Orcanha, que retrata o Redentor Jesus Cristo entregando as chaves a São Pedro e um livro a São Tomás de Aquino. Esta obra é considerada uma das maiores realizações da pintura florentina do Trecento. Diferente das capelas renascentistas mais luminosas desta basílica, a Estrose de Mantova possui um ambiente mais sombrio, dramaticidade medieval intensa, forte conteúdo escatológico, preocupação com salvação, pecado e vida após a morte. Muitos historiadores a consideram uma das capelas medievais mais importantes de toda a Florença, uma vez que apresenta e une a arte dominicana, a influência de Dante, a espiritualidade medieval e a pintura monumental florentina anterior ao Renascimento. Apesar de sua grande beleza, a sacristia é um dos ambientes menos famosos do complexo, mas possui grande importância histórica e artística. A sala possui decoração pictórica ligada à espiritualidade dominicana e à liturgia. Ali estão pinturas religiosas e elementos decorativos geométricos e heráldicos. Grande parte do mobiliário é renascentista ou maneirista, com trabalhos refinados de marcenaria florentina. O Claustro Grande é um dos espaços mais importantes do antigo convento dominicano e o maior claustro de Florença. Foi construído entre os anos 1340 e 1360 e fazia parte da área conventual reservada aos frades dominicanos. O espaço é formado por um enorme quadrado cercado por arcadas sustentadas por colunas e pilares. O centro originalmente era usado pelos frades como área de circulação, contemplação e organização da vida conventual. Nas áreas cobertas, os elementos mais importantes são os gigantescos afrescos pintados nas lunetas sob os arcos do pórtico. São cerca de 52 pinturas, realizadas principalmente entre os séculos XVI e XVII, durante o período da Contra-Reforma. Os afrescos representam episódios da vida de São Domingos, histórias de santos dominicanos, retratos de monges dominicanos e cenas da vida de Cristo nas áreas angulares. Entre os artistas envolvidos estão Bernardino Possetti, Santi di Tito, Ludovico Sigoli e Alessandro Allori. Este local era o coração do convento dominicano, e por ali se davam os acessos para os dormitórios dos frades, o refeitório, as salas de estudo, as áreas administrativas e outras dependências monásticas. O claustro verde recebeu este nome por causa da tonalidade esverdeada dos afrescos, executados principalmente com pigmentos à base de terra verde. Foi construído no século XIV e funcionava como um dos principais claustros conventuais dos dominicanos. Seus corredores possuem grandes arcadas góticas, colunas elegantes, espaço aberto com o centro ajardinado e atmosfera silenciosa e monástica. O grande destaque deste claustro é o ciclo de afrescos do Antigo Testamento, onde as pinturas mais importantes foram realizadas por Paolo Utiello, no século XV. Entre as cenas mais conhecidas estão representadas a criação de Adão e Eva, o pecado original, a expulsão do paraíso, o dilúvio universal e a embriaguez de Noé. Especialmente célebre é a cena do dilúvio, famosa pelas perspectivas complexas e pelas figuras dramáticas típicas de Paolo Utiello.
A chamada Capela dos Espanhóis, com acesso pelo Claustro Verde, também é um dos extraordinários espaços deste complexo religioso e faz parte da área conventual e museológica. Acima do altar, destaca-se um grande crucifixo de madeira, um elemento comum em altares de capelas góticas e renascentistas italianas. Apesar do nome, originalmente ela não foi construída para os espanhóis. Este local era a antiga sala capitular do convento dominicano, ou seja, o local onde os frades se reuniam para decisões importantes. O nome atual surgiu apenas no século XVI, quando o espaço foi destinado à comunidade espanhola da corte de Eleonora de Toledo, esposa de Cosimo I de Médici. O grande tesouro deste local são os imensos afrescos realizados por Andrea de Bonaiuto, também conhecido como Andrea da Firenze, entre os anos 1365 e 1367. Eles cobrem praticamente todas as paredes e a abóbada da sala. Esses três nomes pertencem a grandes pensadores da história, que de maneiras muito diferentes abalaram as estruturas religiosas e filosóficas de suas respectivas épocas depois de Cristo. Arrio foi um sacerdote cristão em Alexandria, no Egito. Nestório foi um influente bispo e patriarca em Constantinopla. E Averroes foi um filósofo, médico, jurista e polímata muçulmano nascido em Córdoba, na Espanha islâmica, sendo considerado um dos maiores pensadores da Idade Média. Estes maravilhosos afrescos representam o triunfo da Igreja, a missão intelectual dos dominicanos, cenas da vida de Cristo, alegorias teológicas complexas, o papel de São Domingos no combate às heresias. A capela é quase um manifesto visual da ordem dominicana, onde os afrescos enfatizam que os dominicanos eram defensores da ortodoxia, pregadores, intelectuais e professores da fé. Por isso aparecem figuras importantes como São Tomás de Aquino, São Domingos de Gusmão, doutores da Igreja e alegorias das virtudes. A parede mais célebre mostra uma enorme composição alegórica, denominada Triunfo da Igreja Militante, ou Alegoria da Igreja e da Ordem Dominicana. Nela aparecem o Papa da época, cardeais, monges, teólogos, cães dominicanos, chamados Cães do Senhor, o símbolo da ordem e uma imensa multidão, guiada espiritualmente pelos dominicanos. O museu ocupa antigas áreas conventuais deste complexo, como capelas desativadas e parte do refeitório. Em seu interior estão coleções de arte sacra, diversos fragmentos e pinturas removidas da igreja e das áreas conventuais, esculturas funerárias e lápides, além de peças religiosas usadas pelos frades, tais como relicários, cruzes, cálices, manuscritos e tecidos litúrgicos.
O pequeno claustro dos mortos é um dos espaços mais antigos e historicamente importantes do complexo desta basílica. Foi construído logo nas primeiras fases do convento dominicano, entre os séculos 13 e 14, quando os frades começaram a desenvolver este enorme complexo, após a chegada a Florença. Durante a Idade Média, era comum que pequenos claustros servissem como cemitérios, onde eram sepultados os membros da comunidade religiosa, servindo de locais para a memória dos mortos e contemplação espiritual. É um local com planta quadrangular pequena, arcadas ogivais góticas, colunas delgadas com atmosfera austera e silenciosa e forte caráter medieval. Agradecemos demais a sua companhia e dedicar seu tempo para assistir este vídeo. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com quem também se interessa por este tema e inscreva-se em nosso canal para acompanhar os próximos vídeos. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar produzindo novos conteúdos. Até a próxima!